Então vamos lá, né? O tema eu consegui colocar aqui no título, coloquei nos comentários também. A gente falou de prosperidade financeira nas duas últimas lives que eu fiz em fevereiro. E hoje a gente vai falar de vida afetiva, relacionamento amoroso, enfim, como você quiser chamar. Esse assunto é sempre interessante, eu atendo muitas pessoas nesse tema. É sempre importante para mim, né? Porque eu estou no aprendizado aqui sempre, né? Meu companheiro Ricardo está aqui na live também nos acompanhando. A gente tem aí os desafios nossos também como casal. E a gente tem um desafio dentro da vida amorosa porque começa por nós, né? Na verdade, a vida amorosa é uma coisa interna, né? E a gente às vezes deposita no outro achando que a vida amorosa só existe se tem um outro envolvido, mas na verdade ela começa por nós, né? É a gente que faz a nossa vida amorosa. Marcelo, boa noite. É a gente que faz em primeiro lugar, né? Com a gente. O que eu vou fazer de live hoje, né? A gente vai falar um pouco desses conceitos, eu vou trazer essa questão do que eu aprendo nos atendimentos, da visão sistêmica do assunto e o que mais o universo quiser mostrar pra gente. Eu acho que isso é o principal aí e eu acredito que seja o meu desafio, né? Às vezes eu sou muito... Eu gosto de estudar e de ler e tá, né? E às vezes eu tenho que sair disso e me conectar com essa fonte maior para que a gente tenha uma coisa muito mais ampla, né? E eu tenho aprendido muito nesse processo aí de me conectar com algo maior, né? Que a gente está conectado no todo, né? Mas vamos lá, vamos ler primeiro as cartinhas, depois vamos ver que caminho que a gente vai. Então, relembrando o tema, vida amorosa travada e agora. Bom, a primeira carta que eu tirei fala do seguinte, ó. Concentre-se, é a do oráculo, tá? Concentre-se, fazer várias coisas ao mesmo tempo pode tirar o foco da ação correta e indicar uma fuga da tarefa maior. O que será que é isso pra gente, hein? O que tem a ver também com a vida amorosa, hein? Vamos pensar. Carta da constelação. Eu aceito e agradeço por tudo que aconteceu, pois me trouxe até aqui. Essa tá bem clara, né? Na verdade, as duas, né? Porque assim, o que eu vejo quando eu percebo pessoas com esse sintoma, vamos falar de sintoma, né, de vida travada. Quando a gente fala de vida amorosa travada, não necessariamente eu preciso estar... Tem algumas características que eu percebo. Então, às vezes a pessoa não consegue se fixar num relacionamento, um relacionamento, digamos, mais sério. Ou, às vezes ela tem dificuldade de encontrar o parceiro, às vezes nunca encontrou. Já atendi alguns casos assim. Então a pessoa nunca encontrou um parceiro, nunca teve um relacionamento, então ela está travada. Quando ela tem algumas pessoas têm um relacionamento, mas são relacionamentos superficiais ou então dura pouco tempo. E tem algumas pessoas que estão num relacionamento e ela sente que o relacionamento dela não flui, né? Às vezes ela está casada há muitos anos ou num relacionamento longo e tem um sintoma ali dentro desse relacionamento que também trava essas duas pessoas. Então eu vejo que essas são as principais características em relação à vida amorosa travada, que também é relativo, né? Isso travada aqui, o que isso quer dizer, né? Então essas são as principais características que eu percebo antes da gente falar. Aqui vamos pensar nas cartinhas, né? Fala de concentrar várias coisas ao mesmo tempo e tirar o foco do maior. Eu vejo também muitas pessoas com dificuldade de entrar nos relacionamentos, na verdade, né? Eu fiz uma live há um tempo atrás, falo o seguinte, muitas pessoas chegam pra mim e falam assim, meu relacionamento não tá legal, eu quero sair, eu quero me separar, eu quero... E eu falo, primeiro, pra gente sair, a gente precisa primeiro entrar. E às vezes a gente nem entrou, na verdade. Então a gente acha que entrou, a gente acha que vivenciou um relacionamento afetivo, mas a gente nem entrou inconscientemente falando. E às vezes eu estou em vários relacionamentos, ou então eu estou fazendo várias coisas e eu não estou conseguindo entrar. Está sendo uma tarefa, né, que te coloca fora, né? É como se fosse uma fuga de uma tarefa maior, que é entrar no relacionamento. O que é entrar no relacionamento? É entrar em contato com a gente mesmo. Eu costumo falar nos atendimentos que o outro é um espelho do eu. Fiz até um post falando sobre isso. Que na verdade o outro é uma extensão nossa. Então aqui a gente tem que se observar através do outro, né? Esse é o convite que a vida faz. Por isso que relacionamento amoroso é algo tão rico e tão importante, mas ao mesmo tempo tão difícil e profundo. Porque a gente se depara com as nossas próprias sombras através do outro. Às vezes a gente vê atitudes nossas no outro. E essa é a grande dificuldade.
Só quando eu não tenho ainda um processo de autoconhecimento assim tão forte, né? Quando eu não me conheço tão bem, e às vezes até me conheço e ainda não tive certas compreensões, às vezes está tão enraizado em mim, está tão inconsciente, que eu não consigo ter essa percepção. Eu falo, não, nada a ver, o outro que está errado. E eu não consigo entender o que a vida está me mostrando. E muitas vezes, se você parar e refletir, você vai ver que você está com essa pessoa, não é à toa, né? Ou se você se relacionar com alguém lá atrás, tem um motivo para você se relacionar, tem algo seu ali. Aí você fala, não, mas aquilo ali realmente é impossível. Pode ser que seja impossível num grau superlativo, né? Pode ser que algo seja muito grande, mas tem algo seu ali. Pode ser algo muito similar, ou pode ser uma falta, né? Então, às vezes eu atraio alguém que está faltando algo em mim. Aí a pessoa fala, pô, mas eu tive um relacionamento abusivo. Eu não sou abusivo, mas às vezes falta algo, né? Falta algo em você e você atraiu essa relação. Ou essa relação abusiva já vem de uma relação anterior que também tiveram abusos aí diversos, né? Pode ser uma relação familiar e aí você acaba atraindo alguém no mesmo padrão. Enfim, tem várias questões que a gente pode olhar nesse sentido. Então tem algo nosso ali, né? Então às vezes é algo que me falta e eu estou precisando buscar e aquela relação está me mostrando. Está me mostrando que eu preciso me posicionar mais. Está me mostrando que eu preciso colocar limite muitas vezes quando eu estou nessa situação. Ou às vezes sou eu, né? Que às vezes sou uma pessoa ainda que estou... Todo mundo em determinado grau tem um certo... É um pouco tóxico em algumas questões, né? Porque isso envolve nossa evolução. Se a gente não estivesse evoluindo, a gente não estaria nessa dimensão. Isso é um fato, tá? Então, em primeiro lugar. E essa outra carta, isso eu estou falando só das cartas, já estou me estendendo super, né? Mas aqui da carta da constelação, ela fala o seguinte, né? Eu aceito e agradeço tudo o que aconteceu, pois me trouxe até aqui. É isso, né? Todas essas experiências que a gente teve da vida amorosa, seja uma relação rápida, casual, seja alguém que eu conheci, algo me trouxe, né? Eu não estou aqui, eu sou uma outra pessoa, mas eu vivi uma traição. Mesmo que você tenha vivido algo assim como uma traição, te trouxe algum aprendizado, te convidou a olhar para alguma coisa, né? Eu estava até comentando com o Ricardo nesse fim de semana, falando sobre esse tema de traição, né? E que quanto às vezes as pessoas, às vezes elas são traídas, mas porque elas se traem primeiro, né? O quanto eu não estou me traindo a minha essência, né? Traindo quem eu sou, traindo os meus princípios e valores, e eu atraio algo que me coloque nessa condição, né, de traição, ou eu tenha medo aí muito grande de traição, né? Por isso que relacionamento é algo sempre muito profundo, né? Traz muitas compreensões pra gente mesmo. A gente vai falar um pouquinho, então, desse tema, né, desses padrões inconscientes, do que eu percebo nos atendimentos. Eu vou trazer um caso de um termômetro amoroso que eu já atendi, que tem muita similaridade aí com muitos clientes. E no final a gente vai fazer uma dinâmica no campo, é tudo muito rápido. Dá tempo de convidar alguém aí para participar. Mas vamos lá, vamos contextualizar. Primeiro vou me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou Luiz Oliveira. Eu sou empreendedor, eu sou terapeuta, né? Eu sou consultor também. Então eu sou terapeuta porque eu atendo pessoa física, consultor, porque eu trabalho aí com pessoa jurídica também, trazendo essas técnicas, não só a técnica da constelação sistêmica, mas também outras técnicas, a minha própria experiência, para a gente trabalhar de uma forma completa. Então esse é o profissional que eu sou. Eu abri a minha empresa, né? Hoje eu sou empreendedor desde 2021, eu abri a minha empresa, foi uma construção, um processo aí de aprendizado, crescimento, e que eu hoje estou me consolidando mais, mas isso vai ser sempre todos nós, né? Vamos falar um pouco do que é essa constelação. Muitas pessoas falam, mas é constelação, nada a ver. Qual que é o objetivo desse processo? E eu acho interessante esse trabalho da constelação sistêmica. Por que ele se aplicou para mim, se aplica até hoje? Por que eu entendo que ela é muito rica? Porque é como se eu saísse um pouco do mental. Porque a gente fica o tempo inteiro no pensamento, acessando o nosso campo, acessando pensamentos e a mente inconsciente, que também drena a nossa energia o tempo inteiro. E a gente precisa fazer conexão no cérebro, né? Então o cérebro ele fica buscando, né, o que precisa conectar. Então ele fica tentando entender que é um processo natural nosso. E às vezes a gente fica muito no mental, né? A gente está lá o tempo inteiro tentando entender o que acontece.
isso sobrecarga, né? Há uma sobrecarga, a gente fica sem energia. E a constelação é como se tirasse a gente desse mental um pouco, né? Então, a gente sai desse mental, começa a olhar, eu brinco, né? Que é como se eu te desse um drone, você começa a olhar a coisa de fora, de cima, começa a entender esses padrões que alguns você vai confirmar, outros você vai aprender, outros você vai acessar, que você não tinha consciência. A gente sempre vai numa camada mais profunda e eu te dou esse drone para você olhar ali as suas dinâmicas e começar a entender para que caminho que você pode seguir e começar a mudar um pouco a lente que você vem enxergando aquele determinado assunto. E isso é legal, e eu falo muito por mim mesmo, porque eu também sou uma pessoa terapeutizada e eu gosto de entender tudo e às vezes me cansa. Então eu saio um pouco disso e falo, putz, é isso, putz, era isso mesmo. Às vezes eu nem queria que fosse muito aquilo, mas é. E aí eu olho no campo para sair um pouco desse mental e dar uma informação, né? Eu costumo falar o seguinte, que a constelação é assim, o que eu não enxergo ainda, que se eu enxergasse, que se eu visse, ia mudar o curso do cenário que eu estou vivendo atual. A constelação faz ela vai no ponto, né? O que você precisa enxergar? E talvez você precise enxergar hoje. Oi, Dri, boa noite. Entrou o pessoal aí, não consegui dar boa noite para todo mundo ainda, mas boa noite para todos. Então é assim, é como você começasse então a enxergar alguma coisa, mas é sempre um processo. Então hoje eu vou enxergando um pouquinho mais, amanhã cada processo que você faz é dessa maneira. Então essa é a essência da constelação. A gente vai fazer um exercício no campo para a gente entender, tá? Um pouco melhor sobre isso. Lembra que eu falei que eu precisava me conectar mais com o que o campo precisa, com essa espiritualidade? Quando eu digo espiritualidade, eu estou falando de algo amplo e não religião. E eu sempre uso, toda vez que eu falo de relacionamento, né, pensando na questão sistêmica, eu trago esse livro, A Simetria Oculta do Amor, do Bert Hellinger. Ele traz alguns conceitos e traz também umas constelações, é sempre muito legal. E aí eu falei assim, antes da live, né, quando eu fui estudar para lá, eu falei assim, vou abrir numa página e ver que página que der e ali vai me trazer alguma informação. Abri na página 80, do nada, abri na 80 e olha só o tema que veio, hein? Tinha um título logo na página 80. Atender às necessidades não basta para o amor. Veio já disso. Então, significa que nós aqui, as pessoas que vão ter acesso a essa informação, elas tem alguma coisa que ressoa na gente, em mim, todos nós aqui, né? Então, assim, atender as necessidades não basta para o amor. Aí, o que ressoa em você? Pensa, fecha os olhos e fala assim, atender as necessidades não basta para o amor. Né? O que será que isso é para você? O que isso ressoa em você? Que necessidades são essas, né? Eu vou contar a história aqui que está no livro, vou tentar sintetizar essa história do livro, porque o Bert Hellinger ele fazia vários seminários sistêmicos, explicando alguns conceitos, as pessoas faziam constelação, e essa pessoa chegou lá no Bert Hellinger e falou o seguinte, vou contar do meu jeito aqui, depois a gente lê algumas coisas que é interessante. Ela chegou no Bert Hellinger e falou o seguinte, que ela se via muitas vezes apaixonada, então ela chegava e falava, não, estou apaixonada, e ela falava assim, esse cara era uma mulher, esse cara aqui vai atender às minhas necessidades. E eu vou fazer tudo para isso acontecer. Só que o resultado disso é que muitas vezes ele durava um tempo e depois ia se afastando. Então, até falou o seguinte, ia um tempo, ela se apaixonava durante um tempo, aí ela falava assim, encontrei o parceiro ideal. Só que as necessidades dela não eram atendidas. E aí mudava alguma coisa, ou ela ficava um pouco... perdia o interesse, ou eles perdiam o interesse. Então essa é a essência aí da pergunta, né? Não era nem uma pergunta, era quase um depoimento. E aí o Bert Hellinger começou a falar, olha, eu suspeito de algumas coisas aqui em relação a isso, tá? Ele falou que muitas uniões, né? Eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô fazendo uns paralelos com o livro porque é importante. Então ele fala assim, as uniões começam assim, né, com uma necessidade. Então assim, eu sinto uma necessidade, pode ser uma necessidade de afeto, alguma necessidade, um interesse, então começa com interesse. Então elas vão iniciar dessa forma.
Só que elas podem ir em algumas questões um pouco mais profundas. Então elas começam de uma forma... Quando você vai se relacionar com alguém, tem algum motivo. Pode ser que você se interessou pela aparência física, pode ser que a pessoa tenha algo ali que te chamou a atenção, sempre vai vir dali. E ele fala que o parceiro também pode estar buscando a mesma coisa. Esse é o ponto. Lembra que eu falei que o outro é espelho do eu. Então, quais são as necessidades que eu quero que sejam atendidas? Esse é o ponto. Né? Quais são as necessidades? Que nem ela citou aqui, ela fala assim, ó, eu quero que... Esse é o pulo do gato aqui, ó. Quando ela fala da paixão, aqui, né, ela chegou no Bert Hellinger, ela falou assim, eu quero que todas as minhas necessidades sejam atendidas. Essa palavra todas aqui já viu que deu um desequilíbrio aqui. Então ela vai para o relacionamento querendo que todas as necessidades dela sejam atendidas. E aí ele fala, tem um interesse inicial, mas quando você fala todas, fica um pouco difícil. Só que como o outro é espelho do eu, aí eu estou fazendo um paralelo do meu entendimento. Como o outro é espelho do eu tenho lá muitas necessidades que eu quero que sejam atendidas, todas nesse caso. Eu vou encontrar alguém que também quer a mesma coisa. Ele também quer que as necessidades dele, aqui nesse caso é uma mulher e um homem, né, ela está lá querendo todas as necessidades e ele também, todas as necessidades sejam atendidas. Você vai encontrar alguém parecido com isso. O que acontece, né? Todas as necessidades são possíveis de ser atendidas em relacionamento? Aqui no nosso mental a gente já sabe que não. Porém, lembra, é um processo inconsciente, né? O que a constelação vai olhar? Vai olhar algo inconsciente que você esteja carregando, ou um padrão comportamental seu que você ainda não viu, ou que você já viu, mas precisa trabalhar, que precisa ser visto, né? E às vezes você está ali com essa necessidade que você não tem consciência. Então essa pessoa queria todas as necessidades. Aí o Bert Hellinger falou assim, ó, suspeito que essa... E aí o que acontece? Vem eu com todas as necessidades, a outra pessoa com todas as necessidades, é o match perfeito. Aí dá aquela paixão avassaladora. Só que a necessidade não vai ser atendida, né? Porque todas as necessidades não vão ser possíveis. E ele fala, suspeito que a necessidade que está querendo, assim, quando você fala todas, me remete à sua criança. Esse é o pulo do gato, né? Então, muitas vezes, eu estou falando ainda mais essa entonação que ela falou, né? Eu quero todas as necessidades, provavelmente a criança dela, que ainda não se preencheu de necessidades importantes e provavelmente lá na origem, né, nos pais, ou até ancestral, né, algo ancestral ali no sistema dela, que não se preencheu e ela vai para o relacionamento querendo que todas as necessidades sejam preenchidas. Às vezes a gente fala assim, eu não sou assim. Só que às vezes o nosso inconsciente que está mandando isso, tá? Então você lá adulta está falando, não, imagina, você acha que eu sou assim? Eu não vou querendo todas as minhas expectativas. Só que às vezes o seu inconsciente não fala isso. Seu inconsciente ainda está esperando algo a ser preenchido. E às vezes pode ser um vazio, uma carência, um espaço que tem dentro de você que precisa ser preenchido. E aí seu inconsciente fala com outro inconsciente achando que precisa ser preenchido através de uma relação. E na verdade não é a relação que precisa ser preenchida. E você vai atrair muitas vezes pessoas que também têm esse vazio, essa necessidade de preenchimento junto com você. E aí essa pessoa também vai se frustrar porque ela não vai conseguir, através de você, atender essa expectativa. E aí começa o choque. Então aí começa sintomas, né? Choque, problemas e muitas vezes há o afastamento. Às vezes, quando você quer muito que a sua necessidade seja atendida no relacionamento, você faz muita coisa. Então você vai lá e se desdobra, né? Você se dedica, você fala assim, eu faço tudo por essa pessoa. E aí você fez tudo e essa pessoa vai embora. Aí você fala, pô, mas eu fiz tudo. Esse é o problema, fez tudo. Ou seja, não teve troca, né? Teve duas pessoas com necessidades aí diferentes que a gente não sabe qual é. Pode ser que sejam as mesmas necessidades aí para serem preenchidas, uma carência mútua, ou pode ser que sejam necessidades diferentes. E aí essas necessidades acabam tendo um choque. Então, por exemplo, você ainda tem uma necessidade de preenchimento, uma carência que vem ali através da sua origem, da sua história, de algo que você precisa preencher do seu pai e da sua mãe, que talvez você tenha ou não consciência. E aí você atrai alguém que está talvez só buscando, tem uma dificuldade de entrar. Lembra que a gente falou dessa coisa de às vezes estar lá com uma dificuldade de entrar mais profundo? Aí às vezes você atrai alguém que só quer algo
de aparência. Então aí você entra, geralmente isso vai ter um match. E aí você vai fazer tudo para essa pessoa, você vai tentar encaixar essa pessoa dentro disso para preencher a sua carência, geralmente você vai fazer tudo e a outra pessoa só está lá querendo algo assim superficial. E aí isso vai fazer com que esse relacionamento, né, se dissolva, na verdade. E aí às vezes a pessoa vai falar, pô, mas eu fiz tudo, pô, essa pessoa não me valorizou. E a gente volta muitas vezes para a necessidade da criança que não foi atendida. A pergunta é, qual necessidade é essa, né? Então, que necessidade que muitas vezes a gente está buscando aí, né, que seja atendida? Qual é o espaço que eu ainda não preenchi, que eu preciso preencher? Nem sempre é fácil a gente acessar essa informação, né? Muitas vezes, até hoje, né, eu faço terapia, entro e descubro uma coisa nova, né? Faço um processo de constelação e falo, putz, tem isso aqui ainda que eu estou, né, patinando. Nem sempre a gente vai ter total compreensão. Foi o caso aqui desse seminário que o Bert Hellinger trouxe, né? Então ele falou assim, olha, é muito mais amplo do que isso, né? Muito mais profundo. Eu vou citar um termo aqui, que tem muita mulher sempre, né, nas lives, que ele falou uma coisa que eu vou até ler, ó. Ele fala nessa questão, né, que o relacionamento é muito mais profundo, muito mais amplo, né, do que essa questão de preenchimento de necessidade. E ele fala assim, ó, se do fundo do coração você tiver uma visão digna de sua plena dignidade e do poder e dimensão da sua feminilidade, no caso, ou masculinidade, se for homem, uma visão à altura de todo o seu potencial humano, então aparecerá um homem ou uma mulher apto a lhe dar a resposta conveniente. Se o amor desenvolve, e talvez um pouquinho de paixão, ótimo. Ele fala assim, a paixão é cega, mas o amor vê. O amor aceita e deseja o outro tal qual ele é. Isso toca em algo muito profundo e permite que o amor floresça. Eis o conselho de um velho a uma jovem. Isso é muito profundo isso, né? Então, quando a gente entra num lugar, né, de descobrir, de sair dessa criança e descobrir quem é a pessoa que nós somos mesmo, né, por essência, esse homem, essa mulher que nós somos, a gente começa a atrair alguém da mesma maneira. E essa visão faz com que a gente aceite o outro da maneira que ele é. Porque quando a gente está numa visão ali da paixão, que pode durar alguns anos, a gente não consegue enxergar o outro como ele é. Quando a gente começa a enxergar o outro como ele é, muitas vezes a gente se decepciona. Porque muitas vezes é o quê? O imaginário da gente que a gente criou na nossa cabeça em relação ao outro. Que tem muito a ver com a gente também, né? A gente criou, às vezes a paixão é muito do eu mesmo, do eu idealizado, né? Aquilo que eu gostaria de ser muitas vezes, eu projeto aquilo no outro, e aí o outro não atende e eu fico frustrado. E o amor, ele vai para esse lugar, né? Esse lugar, assim, bem mais profundo. Eu geralmente costumo colocar nos processos, né, a criança e o adulto, né, para a gente entender onde que está a criança e onde está o adulto dentro desse processo. Porque pode ser que a nossa criança esteja ali muito predominante nas nossas relações, e essa criança vai ter esse desafio, né, de não acessar esse lugar mais profundo, ou não querer acessar, ou ficar pulando de relação em relação, porque provavelmente quando vem algo que frustra essa criança, ela se depara com algo mais profundo e que faz com que ela dê um próximo passo que ela talvez não esteja preparada para dar, porque ainda precisa olhar algo. Então eu sempre, ou na maioria das vezes, coloco a criança ali dentro desse processo para entender, porque a nossa criança sempre, lembra, né, não tem tempo e espaço, então ela pode ir e vir o tempo todo, sobretudo nessa questão de relação afetiva. Então a criança pode predominar. E o exercício é sair dessa criança, entrar nesse adulto, nesse masculino e feminino que todos nós temos dentro de nós, e a gente vai se apropriando desse adulto. Esse adulto vai conseguindo enxergar as próprias falhas e aceitar as próprias falhas, para a partir daí começar a olhar o outro como ele é e começar a aceitar o outro do jeito que ele é. Quando isso acontece, a troca vem. E aí você começa a ter um relacionamento mais saudável em termos de troca, porque não é do eu idealizado, é do eu real. E aí você começa a ter a base de troca, que essa é a base dos relacionamentos, é uma troca. Nunca vai ser 50-50, nunca.
vai ser sempre uma hora o outro dá um pouquinho mais, o outro dá um pouco menos. E até essa realidade, essa aceitação faz com que a gente de vez em quando tolere algumas coisas, né, desse desequilíbrio que às vezes vem, porque a gente não está bem o tempo inteiro. Geralmente quem está ali querendo que seja tudo bem o tempo inteiro é a nossa criança, não o nosso adulto. E essa é a manutenção. Eu também coloco muitas vezes a energia de troca, né? Como que está a energia de troca desse casal? Às vezes a energia de troca está lá atrás, ou a energia de troca está de costas para o relacionamento, enfim, tem várias, ela está no distanciamento. E às vezes eu já tive atendimento que a pessoa tinha um relacionamento abusivo, até contei isso numa live, mas é legal repetir. A pessoa, ela me contou que ela tinha, assim, me contou não, né? Ela veio trazer uma queixa de um relacionamento e assim, todas as características eram de um relacionamento abusivo, mas assim, num nível de violência não física, mas assim, verbal, num nível muito alto. E aí eu perguntei, como que tá o equilíbrio, né, entre o dar e receber? Como é a energia de troca de vocês? Ah, não tem energia de troca. Eu falei, me dá um exemplo. Ela não conseguia me dar um exemplo, mas ela falou, não, tem sim. Ela não tinha enxergado, né? Ela começou a me contar um exemplo e eu fiquei assim, nossa, dentro de mim, isso aqui é um relacionamento abusivo. E aí ela não tinha ainda a percepção de que isso era um relacionamento abusivo e ela entendia que aquilo tinha troca. Qual que era o fundo disso? O relacionamento que ela tinha com o pai era abusivo também e o pai era abusivo com a mãe. Então o cérebro ele se aproxima do que é familiar e até o que é ruim. Então ele vai ali, né, no contexto familiar. Então ela era tão profundo e familiar para ela que ela nem se dava conta de que ela estava num relacionamento abusivo e de que não existia troca. Mas quem estava muito conectada nesse relacionamento, inclusive nesse parceiro, era a criança dela. Porque é a criança dela que absorveu toda essa história de um relacionamento abusivo. E isso fez com que ela não percebesse o pouco que ela tinha de troca, que na verdade não era troca, era um pouco de atenção, que na verdade era o seguinte, até veio aqui. Através desse relacionamento, ela conseguiu sair de casa. Esse é o ponto. Então existe uma gratidão interna, não é nem gratidão, né, mas é uma dependência, mas ao mesmo tempo uma gratidão, né, de que, consegui sair da minha casa, que não era um lar saudável, e aí eu fui para esse relacionamento, parece que ela estava numa dívida nesse relacionamento, e o pouco que tinha ali era o suficiente. Então ela precisava se desprender desse lugar, porque quem estava olhando para isso era a criança dela, né? E se colocar no lugar de adulta, né, que é esse amor aqui que o Bert Hellinger nos traz, para que a gente comece a entrar e inclusive enxergar o outro como ele é. E dependendo da situação, a gente vai enxergar o outro como ele é, no caso dela, por exemplo, de enxergar que aquela pessoa não é legal, de que aquela pessoa ultrapassa o limite, de que aquilo não tem troca. E às vezes você vai enxergar a realidade, dá um medo de enxergar a realidade, né? Até estava lendo um livro que eu tenho de pensamento do dia, só um adendo, né? Que eu achei assim impressionante. Fala que 5 minutos, eu não sei de onde vem a fonte, tá? Mas fala que 5 minutos de vibração no medo, né? De sensação do medo, equivale a 6 horas de baixa imunidade. Então ele baixa 6 horas, 5 minutos de medo, 6 horas de imunidade. Fiquei, nossa senhora, como que é forte isso. Então imagina vibrar no medo num relacionamento desse. Por isso que a pessoa fica doente. Muitas pessoas ficam doentes fisicamente, porque ela está ali sob estresse o tempo inteiro, em relacionamentos que não tem a mínima troca. Então ela entra nesse lugar de medo, imagina, cai a imunidade, cortisol vai lá em cima, um prato cheio para doenças. Então a pessoa fica doente fisicamente. Muito interessante, né, essa visão. Quando eu faço um trabalho, a Thalita está aqui, eu já fiz o trabalho de mentoria do Destrave, né? Destrave a Vida Amorosa é uma das mentorias que eu trabalho, né? Porque é isso, né? Vida amorosa é um negócio que a gente vai aprendendo, né? Dá para fazer várias dessa, a gente vai dando um passo de cada vez e é assim mesmo. E o primeiro passo que eu faço, né, é uma sessão de diagnóstico para a gente ver que pé que a gente está, que é aquela coisa de sair um pouquinho, né? Ir para o drone e dar uma olhada como que a gente está, que eu chamo de termômetro amoroso. Então, qual que é o termômetro, né? Qual que é a temperatura que a gente está em relação
aos relacionamentos. Eu atendi uma cliente, né, ela já era minha cliente, ela quis fazer o termômetro, eu fiz um termômetro para ela, achei bem interessante. Eu até imprimi. Então, o que eu faço? E a gente vai fazer depois disso, a gente vai fazer um exercício nosso no campo, hein? Então, convido o pessoal, fica até o final, que a gente vai fazer um exercício no campo. Vai ser bem legal. Aí eu até imprimi aqui, porque eu sempre faço as anotações, né? Eu tiro a foto de como que eu coloquei no campo. Vou falar algumas coisas que veio para mim como desafio dela. E tem muita gente que se assemelha a isso, tá? Então, ela já tinha, o último relacionamento dela tinha mais de 10 anos. Relacionamento, digamos, mais sério, com mais tempo. Um duradouro. Depois os relacionamentos eram superficiais. Então, eram casos muito rápidos ou meses. Ela não conseguia se fixar com mais ninguém. E eu pergunto isso, qual que é o seu desafio hoje na sua vida amorosa, né? O que você tem se perguntado hoje? A pergunta nesse caso é, né? Por que relacionamento nenhum fica? Por que eles vão embora, né? Essa era a pergunta dela, esse era o desafio dela. E eu já a conhecia, mas ela foi me trazendo algumas coisas e aí ela falou, olha, todos os meus relacionamentos anteriores tiveram traição. Pum, esse é um ponto, hein? Todos tiveram traição. Ela foi traída. Ou tinha caso até que ela traiu também, tá? Ou seja, a dinâmica era de traição, mas tinha mais ela sendo traída pelo sexo. Nesse caso era um relacionamento heteronormativo, então era um homem e uma mulher, então ela era traída pelos homens, é uma informação relevante. E aí a gente foi indo mais fundo, né? No processo, do pai e mãe, tinha um distanciamento grande, tinha uma raiva ali do pai, aí eu comecei, opa. Aí eu fui perguntar, né, como que estava essa relação do pai. Ela falou, super distante, tenho raiva do meu pai, não me dou bem com ele. E aí ela falou que ela teve que a mãe dela foi traída pelo pai dela. Aí, red flag, né? Bandeira vermelha para essa situação. E ela presenciou, então assim, ela chegou num ponto que ela presenciou algumas coisas, assim, de ir com a mãe na casa da amante, do pai, tirar satisfação. Foi um negócio forte. Então, você imagina para a criança vivendo isso, né? Uma questão de traição, obviamente ficou com raiva de quem? Do pai. E mais, né? Compra uma dor que não é dela, compra a dor da mãe. Porque é como se o pai se tornasse ali o marido e mulher, né? Então, você começa a enxergar o seu pai como o marido da sua mãe, e não como seu pai. São relações completamente diferentes. E aí ela começou a encarar o quê? O pai como esse marido da mãe, comprou a dor da mãe 100%. Só que o que acontece? O que aconteceu com a vida dela? No início, né, nos relacionamentos, aí quando ela foi jovem, a gente se assemelha muito a nossa, lembra, o cérebro ele vai buscar o que é familiar. Então a gente tem uma tendência a atrair relacionamentos muito parecidos com as dinâmicas que a gente vivenciou na nossa, né, estrutura familiar ou ancestralidade. E ela foi vivendo relacionamentos extremamente parecidos, com desequilíbrios e com traições e por aí vai. Então já é um ponto. E aí isso se perdurou. Só que chegou uma hora que isso começou o que aconteceu no inconsciente dela? Começou a ser sofrimento. O que ela fez? Travou. Então eu nem vou para o próximo passo porque aquilo me causou tanto trauma. Porque imagina, você vem com o trauma da tua mãe que você carrega, que é a raiva do pai, né, que foi traída, você vai para os seus relacionamentos, passa por isso também. Chega uma hora que a sobrecarga do seu inconsciente está tão grande que você já bloqueia, trava, e aí você nem quer ter relacionamento nenhum. E aí você começa a contar a historinha para você, você fala assim, eu não tenho relacionamento porque os homens não aguentam mulheres como eu. Às vezes pode ser, tá? Mas nesse caso tinha uma certa história que a gente conta pra gente mesmo, pra gente se suavizar, né? Então falar assim, porque eu sou muito bem sucedida era o caso também, né? Muito bem sucedida profissionalmente, né? Ela era muito bonita, é muito bonita e muito bem sucedida, né? Porque aí você acaba focando no trabalho muitas vezes, além, né? Já que não tá no relacionamento, vou trabalhar. E aí fala, não, os homens não se aproximam de mim porque eu sou muito poderosa. E aí você começa a contar umas histórias que pode ser uma autocomplacência, né, para te autoproteger, mas na verdade o buraco é mais embaixo. O que a gente precisou olhar? Precisou olhar para essa questão aí. E aí, nesse caso dela, eu coloquei alguns elementos da constelação. Então, eu coloquei a traição,
eu coloquei ela criança, eu coloquei o relacionamento de casal dos pais no campo, coloquei os relacionamentos anteriores, coloquei ela adulta, eu coloquei também o pai e a mãe e o relacionamento afetivo dela, né? A energia de como ela encara o relacionamento amoroso. Nesse caso, eu pedi para ela acessar quais eram os números, porque ela não sabe o que a gente vai colocar no campo, né? A gente nunca sabe. Eu faço dessa forma. E aí eu vou contar o que ela colocou. Ela não colocou todos. Nesse caso, eu pedi para ela fazer assim. Nem sempre eu faço dessa forma no termômetro. Às vezes eu coloco todos de uma vez. Mas nesse caso, eu pedi para ela colocar. Me deu esse... Porque a gente vai no ponto, né? Aí a primeira coisa que ela colocou... Eu até anotei aqui no caderno. Primeira coisa que veio. Número 1 que ela escolheu. Deixa eu achar aqui. Relacionamento dos pais. Então, o primeiro que ela colocou foi o relacionamento dos pais. Ela só colocou 5. Você vê que às vezes a gente precisa de pouca coisa. Não precisa de muito pra gente entender. Ela colocou o relacionamento dos pais em primeiro lugar. Depois, em segundo lugar, que eu tô olhando no caderno também, ela colocou ela em segundo lugar, sem ela saber. Depois ela colocou relacionamentos anteriores. Lembra que eu falei que tinha um trauma dos relacionamentos anteriores? Depois ela colocou ela criança. E aí, por último, ela colocou a traição. Então, e não colocou, você vê, não veio de colocar os pais, pai e mãe, porque não é a relação dela com o pai e mãe dela. É a relação que se transformou. Se transformou de relação de casal ali do pai dela, estava impactando na vida amorosa dela. E aí a traição, né, obviamente, acabou vindo no campo. E olha só, ela não colocou relacionamento afetivo atual, como ela sente, ou seja, ela nem acessa esse campo. Eu vou colocar para vocês que hoje o Instagram está me dando esse recurso. Tem vezes que ele não me dá. Eu vou colocar como ficou no campo aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês. Espera aí. Acho que eu vou conseguir. Vocês estão vendo aqui? Olha, só tem 5 elementos. Então ficou assim no campo. Vou falar o que era cada um. Ó, essa avó da Moana aqui, que ela não sabia o que era, é a traição, tá? Só para vocês saberem. Esse Ganesha que tá olhando para aquele bebê, o Ganesha, relacionamentos anteriores. Esse galo aqui, que está olhando um pouco para o Ganesha, mas tentando olhar para fora, é a criança dela. Só que a criança dela, ó, quem que olha para a criança dela? Esse cifrão. É o que olha a criança dela. Relacionamento dos pais. Aquele relacionamento de casal. E ela era o bebê. Aqui, e ela, quando a gente coloca no campo, a pessoa não sabe, tá? O que é o que. Então, ou seja, tem algumas informações importantes aí. Ela veio como um bebê, né? Então, assim, tem algo da criança dela, fatalmente. Esse cifrão que está olhando para o galo, que está olhando para a criança dela, é o relacionamento dos pais. Então, é como se fosse essa energia em cima dela. E ó, você vê que vai para ela e ela olha para os relacionamentos anteriores. E a gente tem triangulações ali com essa avó da Moana, que é a traição. Então, a traição, que é essa avó da Moana, está triangulada com a criança dela. Então, quem absorveu toda essa dinâmica do relacionamento dos pais da traição foi a criança dela. E isso estava reverberando nesse bebê que olhava para essa história toda, né? Que o bebê tem conflito com o Ganesha, que é relacionamentos anteriores. Ou seja, eu tenho muita dificuldade, tenho conflito, porque toda vez que eu acesso o relacionamento, eu acesso essa dinâmica de traição, porque tem outra triangulação, ó, relacionamento dos pais, galo com a traição. Se você vê, dá um triângulo. Porque ela também está triangulada no relacionamento dos pais, nessa traição, e a criança dela. Ou seja, ela está carregando esse fardo da traição da mãe dela. E isso é um processo totalmente inconsciente e profundo. Então, que é difícil da gente acessar sem a gente colocar no campo, sem a gente olhar para isso. E isso é muito forte, porque o que está acontecendo? Se eu estou triangulada primeiro no relacionamento dos pais, na traição, o que eu vou atrair? A mesma coisa. E aí o relacionamento vai vir sempre repetindo o padrão. E a criança dela, você vê que está até meio afastada, mas está olhando para aquilo, você vê que está afastada. Está difícil de acessar. E assim, conhecendo ela um pouco, vendo ali os processos,
eu sentia ali uma questão da criança forte, pela forma que ela mencionava os relacionamentos, às vezes até num certo deboche. Então tem um fator da criança ali forte. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo parar de compartilhar. Que é legal a gente olhar, né? Porque quando a gente olha ali no campo, fica mais claro o que eu estou dizendo. E aí eu trouxe essa informação para ela e a gente começou o trabalho a partir daí. A gente olhou esse processo da traição, a gente olhou essa criança dela. Tem que voltar para o lugar, né? Preciso voltar para o meu adulto. Porque o adulto tem recursos para olhar para esse processo de forma adulta, né? Com esse homem, essa mulher integrado dentro de si, para que consiga enxergar a realidade do outro como ele é. E aí você para também, né? Quando você começa a acessar isso, você começa a mudar o padrão, né? Então dificilmente você vai achar aí, nesse caso ela está provavelmente, né, atraindo muitos parceiros parecidos com o pai. Então você começa a mudar, você começa a atrair, e ela até me deu um depoimento depois, ela falou, comecei a atrair uns outros perfis assim que eu nem esperava, já. Ela sempre arrumava gente enrolada, que já tinha relacionamento. Ela falou, nossa, agora eu tô vindo com umas pessoas desenroladas, não sei nem como lidar. Então começou a mudar a energia. Eu achei bem interessante esse caso para compartilhar aqui com a gente, porque não só ela, né, como muita gente, todos nós temos coisas assim, né, dentro do nosso sistema, que a gente precisa dar uma limpada, digamos assim, para que a gente consiga nos ancorar como adulto e entrar no relacionamento de troca e relacionamento de crescimento, de adulto mesmo, né? Onde a gente consiga enxergar a coisa como ele é. E ele começa a ser mais leve também, né? Porque geralmente relacionamentos muito conturbados são relacionamentos que têm a ver com a nossa criança, que é a criança que está lá, né? Sempre ali na briga, tem que conseguir as coisas no choro e vice-versa. Certeza que você vai achar uma outra criança que faz joguinho. Adulto não tem mais jogo, né? Adulto vai para jogo de outra forma, né? Como adultos, tá? Bom, era isso que eu queria passar no geral para a gente pensar e muita informação para a gente chegar ali nesse processo. Vamos fazer o exercício no campo? Acho que vale a pena. Tenho aí uns minutos. Vou fazer aí, eu acabo me empolgando falando demais. Se tiver qualquer dúvida em relação ao processo da constelação, como ele funciona, da mentoria, ou qualquer dúvida em geral, pode trocar comigo aqui no Instagram, onde vocês preferirem. Já deixo aqui quem quiser fazer o termômetro amoroso, a gente pode fazer ele de forma gratuita, é 1 hora no Zoom. A gente faz essa sessão de diagnóstico para você ver como que você está aí na vida amorosa. A gente faz essa sessão aí que é a primeira etapa da mentoria. Eu apresento como que funciona para você entender um pouco mais suas dinâmicas. Eu vou ter um prazer em fazer, tá? E essa primeira etapa é gratuita. Quem quiser me procura aqui no Instagram. Deixa eu pegar o campo. Vou colocar só um livro aqui em cima para ficar um pouquinho mais alto. Não vai dar para ver ele inteiro, tá? Mas já dá para a gente ter uma noção. Então vamos lá, gente. Vamos fazer esse exercício no campo aí. Vamos ver o que vem para nós, tá? Eu vou precisar que vocês venham me falando o que vocês sentem quando vocês olham pro elemento. Cada um vai trazer uma informação, mas ajuda aqui no processo, tá? Vamos só fazer uma meditação rápida para que a gente abra o campo, mas para a gente acessar algumas informações, eu acho que é melhor, tá? Vou só me preparar aqui, ligar essa caixa de som e vamos aproveitar esse momento. A gente até dá uma relaxada. Vou colocar aqui a música, porque também ajuda a gente aqui a acessar melhor essa informação, tá? Então a primeira etapa que a gente vai fazer é uma meditação, tá? Bem rápida e tranquila. Então convido você a fechar seus olhos, fazer uma respiração profunda. Mais uma vez. Vai acessando o seu corpo, vai fazendo um raio-x aí do seu corpo, como ele se encontra agora. E quando vem a palavra relacionamento afetivo,
relacionamento amoroso, vida amorosa, relacionamentos anteriores. Sente como isso reverbera em você. Veja se dá alguma sensação no peito ou algum peso nas costas, na cabeça. Então vai respirando, dando atenção para essa região, mexendo um pouco o pescoço. E eu aproveito para fazer um convite para você ir acessando a energia dos seus pais, dos seus cuidadores. Sente como se tivesse uma energia atrás de você, do seu lado direito, a energia do seu pai. Mesmo que você não tenha conhecido o seu pai, não tem problema. Essa informação, ela vem para você. Do seu lado esquerdo você vai sentindo a energia da sua mãe. E mesmo que você não tenha conhecido a sua mãe, essa energia vem como informação para você. E atrás de você vem todos os seus ancestrais, avós, bisavós, todos aqueles que os acompanham. E você vai pedindo aí uma autorização para abertura do campo, para acessar esse campo de informações e para que a gente possa fazer essa experiência da melhor forma possível. Mesmo que venha uma sensação desconfortável, uma tristeza, uma angústia, você acolhe, internaliza e traz aqui para o campo. E com essa informação, a gente vai abrindo aqui o campo e devagar, no seu momento, vai abrindo os seus olhos. Então a gente vai com essa informação aqui dos nossos pais, ancestrais, cuidadores. A gente vai abrindo aqui o campo. Tirei aqui a música. Então, com essa energia, a gente vai abrindo aqui o campo. Deixa eu só pegar uma caneta. A gente vai colocar, deixa eu sentir aqui, a gente vai colocar 3 elementos, a gente chama de elementos esses componentes do campo, tá? A gente vai colocar 3 elementos e você vai sentindo o que vem, tá? Deixa eu só anotar o que é cada um. Bom, a gente vai colocar o 3 primeiro, tá? Então a gente vai colocar aqui primeiro o número 3. Eu trouxe pedras, tá? Pra gente olhar aqui as pedras. Eu vou tirar os comentários aqui para ficar mais fácil de enxergar. E aí depois eu vou abrindo para vocês me comentarem o que vocês sentem, tá? Só para vocês olharem a pedra melhor. Só um minuto. E eu também consigo enxergar. Então vai ser o número 3. Eu trouxe algumas opções aqui, eu mesmo vou sentir, tá? Qual que seria? Esse aqui. Pedra transparente. Você olha aqui para a pedra transparente. Deixa eu sentir para onde que ela está olhando, tá? Eu vou colocar ela assim, a primeiro momento. Você vai olhar essa pedra transparente, que é o número 3. Se conecta com ela, deixa vir a sensação. Pode vir algo na tua cabeça, uma frase, ou até uma interpretação do que é essa pedra, não tem problema. E também pode vir uma sensação. Então você pode sentir uma angústia, uma tristeza, uma sensação, ou alegria, leveza, pode ser qualquer informação. Eu vou abrir agora aqui os comentários para vocês me falarem o que vocês estão sentindo. E aí vocês me ajudam aqui.
que vocês estão sentindo quando vocês olham para essa pedra, tá? Olhando aqui. Vamos supor que essa pedra está nessa direção, olhando para frente, tá? Vou anotar aqui. Alguém me fala, quem pode ser o voluntário para falar o que sente alívio? Alívio quando olha. Tá, alguém mais? Serenidade. Tá. Vamos falando aqui. Vou colocar o número 4 também, tá? Eu ia colocar só 3. Vamos ter que colocar 4. Eu vou colocar agora o 4. Acho que dá para enxergar essa sensação de alívio, serenidade, de sabe o que quer. Muito interessante. Vai olhar agora para essa pedra aqui que tem um risco rosa. Você vai olhar assim de frente, agora um vai olhar de frente para o outro, tá? Essa pedra aqui veio força, ó, sabe o que quer? Primeiro veio força, antes de colocar no centro. Depois veio algo a ser resolvido. Sensação aqui dessa pedra. Vamos, na verdade, nessa pedra olhando nessa dinâmica aqui, um de frente para o outro. Número 4. Algo a ser resolvido. Deixa eu anotar aqui. Algo a ser resolvido. Enquanto vocês vão sentindo aí, o que essa pedra fica dessa daqui para uma de frente para outra. Algo a ser resolvido e tem... Sabe o que é? Deixa eu ver. Ânsia de vômito. Tem algo a ser resolvido mesmo, né? Medo. Ó, você vê, não é para todo mundo que sente essa sensação. Confortável. Porque para cada um é uma história, né? Falta clareza na 4. Clareza. Falta clareza. Parece algo a ser resolvido mesmo para alguns. Você vê, para Thalita sentiu ok, a transparente que é a liberdade. Vou te falar o que eu senti aqui na... Agora, quando eu olho para as duas dá um calor, mas tem alguma coisa no lado esquerdo aqui, dessa daqui, talvez para alguns. Tem alguma coisa no lado esquerdo. A rosa está bloqueando essa liberdade, né? Tá. Eu vou colocar mais um. Vou colocar mais 2, tá? É rápido, gente. Eu vou colocar um primeiro. O tá olhando isso aqui, tá? Vê essa energia do aqui. O que vem? Quem tá sentindo? Ânsia de vômito, alguém sentiu, né? Tem algo pra soltar. Deixa eu anotar aqui enquanto eu anoto a questão. Ó. Momento de resolução. Resolução. É a solução. Solução. Força. Surpresa. Força propulsora. Surpresa. Liberdade. Acaba se conectando, né? Pedra verde me fez sentir desequilíbrio. Desequilíbrio. Não suando. Eu tô com vontade de colocar agora uma outra. Que vai ser o número 2. Só que
Assim, não sei porquê. Não vai dar pra enxergar, eu acho. Eu vou pôr um pouquinho mais pra cá. Essa 2 vai entrar aqui olhando pra esses todos, tá? Essa daqui, ó. Essa 2 tá olhando aqui pra eles. Calma, primeira calma. Tá. Vamos ver a 2. Aqui essa pedra verde um pouco mais clara. Vamos vendo aí que demora um pouquinho para vir. O que vem dessa 2 aqui, essa pedra verde mais clara? Lembrando que ela tá olhando para tudo isso aqui, tá? Para essa verde mais escura, para essa rosa aqui, a transparente. Deixa eu ver. Escolha ou influência. Dois protege. Para alguns é protege. Incômodo. Algo mais denso. Deixa eu ver. Eu sentindo aqui. Não sei o que explicar. Parece um aperto que vai e volta. Aperto, né? Eu vou mudar a posição. Daqui a pouco vai ficar melhor. Incômodo. Então, quando essa entra, dá um incômodo. Vou fazer uma mudança aqui. Verde clara, linha com a verde escura. Vou fazer uma mudança rápida aqui, só pra gente alinhar. E aí depois vocês me falam o que vocês sentem no geral. E aí eu revelo o que é o que, tá? Deixa eu sentir aqui. A gente vai colocar essa daqui. Eu vou mudar de lugar. Essa verde está olhando aqui. Eu vou virar ela pra cá. Pra esse outro aqui. É isso. Ó, a verde escura tá olhando pra verde, pra transparente. Vê se vocês conseguem enxergar, tá? E eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou colocar essas duas aqui atrás. Essa mais aqui, mas um pouquinho mais distante. Vou tirar 1 minuto dos comentários, mas depois vai aparecer, só para vocês olharem o campo no todo. Espera só um minutinho. Vocês olharem aqui, ó. Então, o verde escuro tá olhando para essa pedra transparente. Essa daqui, rosa, com essa risca rosa, veio para trás. E essa aqui tá mais perto do que é o 2, né? Que tá mais perto dessa pedra verde clara, tá perto da pedra mais escura. Tá? Eu acho... Não, vamos ver se esse lugar tá bom. Agora vamos só ver o campo geral. No campo geral, o que a gente sente olhando o campo de uma forma geral? Eu sempre gosto de anotar, porque é sempre um aprendizado para mim de como essas coisas se dão. Ó, você vê, a Natana sentiu calma. A Michelle se sentiu bem também, se sentiu ótimo. Pedra 2 ficou mais leve. Tô anotando aqui. Me sinto bem, mas imagina a pedra transparente olhando pra frente. Tipo, ela virando assim. Tá. Eu vou colocar ela assim, o verde escuro olhando pra verde transparente. Então, pedra transparente olhando pra frente. Ficou mais tranquilo. Pra maioria ficou mais tranquilo. Tranquilo. Tá. Depois, Thalita, você interpreta aí por que ela tá, que você queria que ela virasse, tá?
Mais alguém? Marcelo, quem mais que comentou? A Vânia. Acho que eu anotei tudo, o campo como um todo. Tá. A Fabi falou A2 também, mas deixou a 2 mais leve, né? Deixou a 2 mais leve. Bom, aguardando aqui que às vezes demora, né? Tem um delay aqui, refletindo. A Vânia tá refletindo, tá sentindo o campo. Marcelo. A transparente sabe o que quer e a verde escura protege contra a manchada. A verde escura protege essa daqui. Faz sentido. Falta só a Vânia. Eu vou aguardar a Vânia sentir aí alguma coisa. Deixa eu colocar aqui o que o Marcelo escreveu. Que a verde escura protege. Protege contra a manchada. E aí, Vânia? Sentiu alguma coisa? Se não sentir também não tem problema. Só para você compartilhar. Como você compartilhou as outras, só para ver se vem alguma informação para você. Ó, vou tirar. Apesar que se eu tirar você não vai falar. Então vamos. Esperando a Vânia ver se ela comenta, mas acho que ela está processando. Então vamos lá, eu vou falando, Vânia, você vai entender. Ó, pra mim é como se a verde escura. Veio assim, já veio, ó. Então vamos que aí. Inclusão, né? Vamos incluir todo mundo pertencendo quem comentou. A Vânia falou assim: é como se a verde escura olhando para a transparência faça sentido, mas as duas vêm para atrapalhar. Tá. Depois quando você souber o que é o que, quem é quem, o que isso pode ter a ver com a sua história, né? Então, entendi. Verde escura olhando para transparente, meio que atrapalhar. Beleza. Vou salvar, mas eu gosto de anotar para depois eu também dar uma olhada. Então vamos lá. A primeira que veio, a gente colocou primeiro a pedra transparente, que foi essa que a gente sentiu vontade de colocar. E todo mundo sentiu, a maioria sentiu um alívio, olhando só a pedra transparente, tá? Alívio, serenidade, algo a ser resolvido, sabe o que quer. Essa pedra transparente aqui, número 3, é o relacionamento afetivo, relacionamento amoroso. Então é a energia do relacionamento amoroso para você. Então é como isso tá para você hoje como essência. Então só olhando o relacionamento amoroso, é isso que vem. Depois, a gente colocou essa pedra aqui que está agora aqui atrás, para olhar frente a frente. Essa daqui já veio um pouco mais de desconforto, né? Medo, um outro que sentiu confortável, né? Mas também veio de algo para resolver, pode ser uma resolução. Esse aqui é o relacionamento de casal dos seus pais, tá? Então, quando o relacionamento de casal dos seus pais entra em conflito com a sua vida amorosa, que é boa por essência aqui, nesse caso transparente, ou não, né, dependendo de quem sentir, porque não tem certo ou errado, mas quando entra em conflito, começa a gerar um certo desconforto quando um olha frente a frente, tá? Para a maioria foi assim. Aí depois a gente colocou esse aqui, né, a pedra mais escura. Essa pedra mais escura é solução, força propulsora, liberdade. Para alguns deu até um desequilíbrio, mas talvez pela sensação que dá olhando para isso tudo. Mas a maioria tem essa questão de força, protege, tem essa coisa mais forte. Eu senti uma coisa mais forte. Essa daqui é você, adulto, tá? Então é você adulto lidando com essas questões. Então para você olhar para a vida afetiva, junto também com o que você tem de informação interna do relacionamento dos seus pais, o que você aprendeu, e se isso gera um conflito, você precisa de força para olhar para isso. Então veio esse daqui para olhar o conflito, então preciso do adulto para olhar, tá? Então é como o seu adulto também se sente, por essência. Depois entrou essa daqui e começou a olhar essa pedra mais clara.
Essa daqui teve um pouco, né, algum sentido também, uma coisa mais densa, um aperto, né, mas também veio essa questão da resolução, veio aqui para resolver. Essa daqui é a criança, é você criança. E quando tava todo mundo olhando meio misturado, dá mesmo essa sensação um pouco mais forte, né? Eu tava sentindo alguma coisa no lado esquerdo, pode ser alguma questão aí que alguém precisa resolver com a mãe, que está reverberando, ou algo da ancestralidade feminina, talvez porque tem bastante mulher sempre, algo da ancestralidade feminina no relacionamento, tá? Principalmente no conflito, nessa questão de conflito. Quando a gente coloca para trás, então a gente coloca só o adulto olhando para a pedra transparente, né? Você começa a encarar, tendo forças, começa a encarar o relacionamento. Fica melhor, né, quando a gente coloca o relacionamento dos pais para trás e a criança também. Então é como se a gente transformasse tudo isso que veio de incômodo como um apoio para o seu adulto, e aí começa a acalmar. E aí essa formatação ajuda a gente a acalmar, tá? Era isso. Como que foi saber aí o que é o que? Fez sentido para vocês? Como que foi? É interessante, né? Eu achei bem interessante. Esse do relacionamento dos pais, a princípio eu não ia colocar, mas veio de colocar, eu falei, então vamos. É isso. Só me falam aí que se fez sentido para vocês e para quem vai assistir isso depois. Incrível, né, Natan? Esse campo é muito impressionante, né? Como que vem. Claro que, assim, as particularidades, né? Sentir uma coisa diferente, tá tudo certo. Cada um sente de uma forma, num momento. Deu para ver aqui, pelo menos nessa egrégora aqui, nossa, que quando a gente coloca o relacionamento afetivo aqui, sem a nossa criança, a gente consegue olhar para ele bem, sabe? Quando a gente coloca a nossa criança e o relacionamento dos pais que tem a ver com a nossa criança, dá uma desequilibrada na gente. Porque por essência veio bem, viu? Veio bem o relacionamento amoroso, veio um negócio forte, né? Então a gente precisa, o que está talvez colocando pra gente, todos nós, eu incluindo, a gente ancorar nosso adulto, que se a gente ancora o negócio vai. Aí, adorei, percebi que estou bem adulta, né, Michele? É isso, quanto mais a gente acessa isso, a gente tá nesse lugar de adulto, é muito bom. E às vezes vem a criança para resolver, para ajudar. A gente pode transformar essa criança aí, que também é bom, no sentido de ajuda só, né? Ela só não pode predominar, tá bom? E aí, Thalita, depois você pensa naquela questão da virada, tá? Da pedra transparente, para ver o que isso ressoa em você. A constelação é uma terapia excelente, parabéns por sua missão. Obrigado. A questão do adulto proteger o relacionamento é muito legal, né? No final, todos os recursos estão no nosso adulto, né? E mesmo a gente acha às vezes que não tá, né? Mas tá. A gente tá muito ancorado no nosso adulto, mas às vezes vem a criança aí para dar uma bagunçada. Bom, passou um pouquinho do tempo, desculpa aí o horário, mas acho que foi necessário. Eu que agradeço aí pelo tempo de vocês. Eu vou deixar isso salvo aqui no Instagram. Também vou salvar no YouTube. Amanhã eu posto no YouTube, porque às vezes a gente consegue ver no YouTube. Eu também gosto de ver. E é isso. Eu quero agradecer. Eu vou fechando aqui o campo, né, pra gente não ficar ressoando nisso. Vamos refletir depois sobre isso. E qualquer coisa, quem quiser fazer o termômetro, me procura que a gente faz aí o termômetro, tá bom? Até... Obrigado. Obrigado você, Nartana. A gente se vê quinta-feira. Obrigado, Bela. Beijo, boa noite, bom descanso para vocês. Obrigado, Marcelo.